Vamos lá, estou aqui com se apresenta? Jefferson. Jefferson, você já me conhece aqui, eu sou o Alex. E hoje a gente vai falar aqui sobre a parte de Java, mercado de trabalho, recrutamento. Vamos falar um pouquinho aqui na parte de algumas empresas, por exemplo, em Maringá, que é um polo tecnológico grande. A gente vai citar algumas empresas, por exemplo, que vocês têm oportunidade para trabalhar. E o meu amigo aqui ele também vai falar, dar dicas para vocês. Eu vou deixar o contato dele também no final do vídeo para vocês entrar em contato, para vocês enviar currículo, que hoje ele tem uma empresa de recrutamento de profissionais em desenvolvimento de software. Então, como que a gente pode falar para o pessoal hoje aqui em Maringá? Principalmente nessa fase de coronavírus, o pessoal está com medo de que não vai ter trabalho. O que você tem para falar dessa fase? Gente, toda crise tem começo, meio e fim. A gente já está no meio, tá? Isso daí vocês fiquem tranquilos que a gente já está no meio. O que vocês podem perceber é que as grandes empresas, as empresas que tinham projetos de TI, os projetos são de longo prazo, são de 1 ano, para terminar, para começar a vender. Então essas empresas não vão parar. Tanto que outras empresas já procuraram a gente, já falando assim, ó, se tiver profissional aí, que a empresa está reduzindo a carga horária, procura a gente que a gente vai contratar. Então, vocês vão ficar com o meu contato, vocês mandam já o contato para mim. Se eu não conseguir responder, vocês insistem, tá? Mas mandem contato. Por quê? As empresas têm prazo para entregar projetos. As empresas elas estão trabalhando com um time de 2020 e 2021. E a gente já vem há 2, 3 anos com déficit de 30 mil empregos na área de TI, 30 mil profissionais. Então isso não vai parar, tá super aquecido, tá? Então, cara, se você tá procurando emprego na área de tecnologia, me procura. Isso. Você tinha me falado esses dias daquelas oportunidades para júnior, para pleno e para sênior. Você pode falar um pouquinho dessa vaga, o que o profissional precisa ter de qualificação, um pouquinho dos requisitos dessa vaga para essas empresas que estão apostando aqui em Maringá? Legal. Vou falar uns pontos para vocês ficarem atentos. O básico do desenvolvimento de software, talvez ele já tenha falado isso para vocês, eu vou falar. Orientação a objeto. Vocês têm que manjar de orientação a objeto, vocês têm que conhecer muito. Se você conhece muito isso, para você ir para qualquer linguagem, você tem mais facilidade. Segundo ponto, você ir para uma linguagem de Java, de Delphi, de C Sharp, de Python ou qualquer outra linguagem, você tem uma lógica muito boa, as empresas vão te contratar pela lógica e pelo comportamento que você tem. Você é um profissional. Quando você é um profissional e um comportamento profissional, elas vão te contratar. Segundo ponto, existe muito preconceito com startup. Startup vai falir. Ou ao contrário, né? Vou trabalhar em startup que trabalha pouco. Gente, tirem isso da sua mente. Em startup você trabalha bastante, tanto quanto numa empresa comum. A diferença é que normalmente você vai para uma empresa de TI que, como alguns exemplos que a gente tem aqui, você tem um sistema legado. Algumas estão com projetos novos, mas são sistemas legados. Então você cria muito pouco, você dá muita manutenção. Quando você vai para uma empresa, numa startup, você está criando algo novo. E aí está a necessidade de muitas startups trabalhar em time, pouco home office. Isso é legal, porque vocês começam a trocar ideia, você evolui como profissional. Porque às vezes a pessoa tem uma visão que você não teve para uma solução de um problema. Então, a gente está com uma vaga de uma startup, ela estava sendo acelerada no Cubo, ela começou lá em São Paulo no Cubo. Nós tivemos uma reunião com os donos, juntamente com a Secretaria aqui de Desenvolvimento de Inovação, e a gente convenceu ela a abrir vaga aqui em Maringá, porque Maringá por si só já tem qualidade de vida. E aí ele abriu 14 e vai abrir 80 até o final do ano. E nós temos vaga para programador Java, júnior, pleno e sênior. A gente precisa do maior quantidade de pessoas com diversidade de tipo de programação. Por quê? Porque estão criando algo novo. O software deles, a aplicação deles já está sendo adquirida por grandes bancos e eles estão sendo acelerados agora num programa exclusivo para as melhores startups do Brasil pelo Google. Então o seu contato com os donos do Google, com a equipe alta gestão do Google vai ser assim, o seu patrão e o Google. Não vai ter mais muita gente. E isso é legal para aprendizado. Então quem está procurando ter um desenvolvimento lá na frente, olha, eu trabalhei numa empresa, eu conheço isso, o Google está dentro disso, é a chance agora de você conseguir. Eles pagam um salário bacana, né? Tem um salário interessante.
Isso vai melhorar com o tempo, porque eles têm uma forte tendência a pagar com porcentagem da empresa. Eles querem que as pessoas cresçam junto, a lá XP Investimentos e outras empresas desse tipo. E uma coisa que eu achei mais legal é o pensamento deles, né? Eles valorizam muito o desenvolvedor, não financeiramente, mas a ideia, como as pessoas pensam. E uma das coisas que eu escuto muito desenvolvedor é que muitos se sentem um robô na empresa. E nessa empresa você não vai ser um robô. Eu quero pegar 3 pontos aqui, que são o sistema legado. O pessoal geralmente morre de medo quando fala em sistema legado. Só que o sistema legado, praticamente, é o que move essa lista inteira dessas empresas que tem aqui. Exatamente. Tá? Então aqui, por exemplo, cita o nome de algumas aqui pra gente. Nós temos ali na lista que são clientes nossos. Elotec. Que é só de Maringá, só de Maringá. Só dentro de Maringá aqui. Isso. Nós temos aqui a Elotec, Hotsoft, Apps, Produtec. A RGK está ali na lista porque ela tem um desenvolvedor Java, mas é uma empresa de infraestrutura de software. Eles trabalham com a representação da Cisco, mas ela está ali na lista. Depois, que não são nossos clientes, são esporádicos, assim, contratam a gente para vagas específicas. DB1, HBSys, Acesumar, UDS, Sabion, Objective, Matera, SG, TecnoSpeed, B5S, VirtualAge fica em Cianorte e é da TOTS, então, mas também tem essa necessidade. Strada Soluções, Axiolog, Coopertech e CodeIT. Essas são algumas, a gente tem muito mais. Essas empresas aqui, todas elas aí, algumas que eu já conheço, aqui tem empresas aqui de 10, 15, 20 anos de mercado já. Então, imagina o tanto de sistema legado que elas têm. Mas o sistema legado, o pessoal que geralmente está começando, quando fala legado, fica apavorado, acha que alguma coisa é ruim. Mas é o software que emprega todos os programadores dessa empresa, é o que paga o salário de todo mundo. Isso. E, basicamente, resumindo assim, são softwares que atendem não só o Brasil inteiro, como empresas multinacionais aqui, que esse software legado atende no mundo inteiro também. Exatamente. E, por exemplo, um software legado, hoje, por exemplo, vamos supor aqui, pegar como exemplo a Elotec, que é a primeira, eu já trabalhei na Elotec, ela atende prefeituras, cartórios, fóruns, de prefeituras do Brasil inteiro. Isso. Imagina quantos milhões de pessoas são impactadas com esse software. Então você imagina o tanto de emprego durante quantas décadas esses sistemas ainda vão ficar rodando. E um detalhe que as pessoas... Sempre tendo programador para dar manutenção em cada demanda de programador. Não tem problema se tem Java, tem Delphi, tem C++. O pessoal fala, linguagem X vai morrer. Um sistema desse daqui com esse porte dessas empresas fica aí 40, 50 anos no mercado rodando ainda e tendo que ter programador para dar manutenção. Sim, tem empresa ainda que usa o DOS. Ainda está no DOS fazendo, trabalhando e tem gente dando manutenção. E esses dias eu fui contratar um profissional de Python e o salário foi astronômico porque você não achava profissional. E quem estava contratando era um grupo farmacêutico. Então as farmacêuticas estavam de olho. Depois eu fui entender por quê, numa outra hora a gente explica isso daí. Mas isso que ele falou realmente, o sistema legado, e principalmente, gente, é um aprendizado muito grande. Muitas das empresas, startups e outras empresas com outras soluções que nasceram hoje em vários polos de TI, de tecnologia do mundo, vieram de profissionais, trabalharam em empresas que tinham sistema legado, aprenderam a lógica, não a lógica de programação, mas a regra de negócio, entenderam as dores, que o sistema não vai resolver tudo, mas o empresário acha que praticamente é o mágico de Oz, vai resolver tudo. E aí você cria uma solução que é sua. Então quem um dia pensa em ter uma empresa, um negócio, ele mesmo veio de uma empresa, de 2 empresas legado e viu uma dor lá dentro e montou um negócio dele. Eu também vim de empresas que eram legado, encontrei uma dor, que é uma dor que está cada dia gritando mais, que é falta de mão de obra, e estou aqui. Então, vá para essas empresas, ganhe experiência, aproveite. Você escolhe sua carreira, se você vai ter uma startup, se você vai prestar serviço. A gente está aí com a lei de proteção de dados. Muitas dessas empresas não sabem nem por onde começar. Algumas já fizeram a lição de casa, estão perfeitas. Mas muitas ainda não sabem nem por onde começar e como controlar esses dados. Então,
tem mercado para todo mundo. Então você pega os seus primos, amigos, manda fazer curso. Hoje eu conversei com um rapaz de manhã, que é da área de vendas, de uma empresa americana, e eu falei para ele, você está estudando desenvolvimento de software? Começa a estudar, porque vai precisar. Então todo mundo, isso daí vai ser um beabá no futuro. Eu particularmente, assim, eu aprendi a programar mesmo, de verdade, com um sistema legado, né? Onde eu comecei minha profissão, me jogaram lá na equipe, ó, esse é o sistema gigante. Gostei da frase, me jogaram, é realmente assim que funciona. Você vai lá e aprende, é ali que você vai aprender a programar. Só que tem uma vantagem, às vezes a gente não sabe fazer um determinado código ali, como o sistema já é grande, você procura um exemplo lá e você aprende. Legal. Um sistema legado, ele tem, por ter vários exemplos de código lá, você vai aprendendo. Agora, se é uma coisa totalmente nova, você vai ter que recorrer para Google, documentação, né? Agora, vamos falar um pouquinho na questão de linguagem. O nome da empresa e o nome dos frameworks não diz a linguagem, né? Por exemplo, o pessoal que está começando em Java, eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande em enxergar aonde que está sendo usado o Java, porque assim, nas vagas de emprego, às vezes tem a lista enorme de framework, Spring, Hibernate, JPA e etc. Só que não é escrito Java ali, é escrito o nome do framework, só que é 100% em Java ali por trás, né? Eu queria perguntar para você aqui agora, essa lista aqui de algumas empresas que a gente tem aqui em Maringá, que vocês podem dizer pra gente algumas linguagens de programação que elas trabalham, que você sabe. Tá. A maior parte, tá, gente? PHP, C Sharp, Java, Delphi, JavaScript. É difícil lembrar todas, a gente vê muita linguagem. Uma que está sendo bem procurada também no mercado hoje é Flutter, né? Está sendo bem procurado. E que eu me lembro ali, a linguagem Ruby on Rails e a Go, né, que é Ruby e Go, estão sendo buscadas, mas não é com tanta frequência. Mas quando procura, o preço é caro, a pessoa custa ter um valor agregado bem alto. E deixa eu ver... Se eu lembrar mais eu vou falar, mas basicamente são essas as linguagens principais, né? Principais. E a maioria aqui que você vê, a maioria das vagas, assim, a fatia maior de vagas assim que hoje tem aqui é para a galera do Java, para a galera do PHP. Java, Delphi, PHP, C Sharp. O web procura muito e mobile. Mobile também procura bastante. O pessoal sempre fica pensando assim, em que área, que tipo de sistema que essas empresas trabalham? Muitas empresas que estão aí, tem até uma concorrência dos RP, ERP, né, que são as empresas que trabalham com RP, trabalham no varejo. Algumas trabalham com nichos diferentes, no setor de educação, no setor de governo, mas a maioria ali fica se batendo entre distribuidora, né, de lojas de comércio. Então, o que é mais interessante aí para você que tá se formando ou está fazendo uma formação? Entenda a regra de negócio. O básico de todas as empresas que estão procurando um software, o básico, tá? Emitir nota, fazer a gestão desses recursos, né, a parte de finanças, contabilidade. Muitas não têm contabilidade, usam outro sistema para contabilidade, mas a contabilidade gerencial é bom vocês entenderem. E a parte de processos, né, principalmente indústria, como que é o processo de uma indústria, como é o processo de produção, né, bloco K, PCP, essas coisas é bom vocês terem um conhecimento, mas o que eu acho interessante para quem está aprendendo, está bem júnior ainda, vai fazer visita, vai visitar essas empresas, entre em contato. Eu até conversei, a gente vai combinar aí uma data para a gente ensinar vocês a como procurar emprego, porque às vezes as pessoas falam, eu não consigo emprego. Tem muito emprego. A diferença é que às vezes as pessoas ficam no mundo e não se colocam, a gente estava até conversando isso antes, não se colocam à disposição de mudar de cidade. E eu acho bonito, muito bonito ainda, quando eu lembro dos nordestinos que se deslocaram para São Paulo e construíram aquela cidade. Porque abandonaram
aquele lugar que estava seco e sem condição e construíram a grande cidade de São Paulo que a gente conhece. E muitos dos prédios, muitas das famílias que tem lá são descendentes de nordestinos que vieram do Nordeste para construir aquela cidade. Hoje aqui dentro, vamos falar aqui a parte de Maringá, que a gente gosta tanto. Eu sou uma das pessoas que vim de fora para trabalhar, meti a cara. Eu também. Vim e fiquei. Tô fazendo minha vida aqui, por aqui vou ficar. Legal. E por sorte, de eu trabalhar com a tecnologia, aqui se tornou um polo tecnológico, né? Hoje, aqui a gente tem umas 20, mais ou menos, uma lista, mas aqui tem 100 empresas, mais ou menos, né, de tecnologia. O último levantamento, como eu tenho uma consultoria também, que dá consultoria para empresas de TI, para montar meritocracia, ajudar como remunerar corretamente, então a gente teve que fazer um mapeamento no mercado para entender. Na área 44, que é Maringá, que vai até Campo Mourão, Paranavaí, Loanda, quem conhece essa região, noroeste do Paraná como um todo, nós temos 630 empresas de tecnologia. 630? Nossa! Isso com CNPJ, com KNAI específico para isso. Né? É o último levantamento que eu tenho. Dessas empresas que estão listadas nas associações aí, tem em torno de 100, 130. Ou seja, tem muita empresinha escondida. As startups nem se fala, né? Tem muita startup aí com 3, 4, 5 pessoas. A gente sempre olha as empresas mais famosas. Aqui no prédio mesmo, a gente está no prédio comercial, que é no Maringá Park, tem empresas de TI que eu cruzo no elevador que eu nunca ouvi falar. Né? Você conhece pela camisa. E esses dias eu encontrei uma e o cara tem 100 funcionários. Aí eu falei, onde que ele põe 100 funcionários? Ele tem 100 funcionários espalhados pelo Brasil. E aqui é um escritório que trabalha 6 pessoas. E todos são funcionários dessa empresa. E ele tem um software pequeno para pequenos comércios. Então, tem um mercado muito grande, gente. Então, eu falo que o déficit que a gente está tendo de empregos, de mão de obra, isso vai crescer. E quando veio a crise, eu fui fazer um estudo, aí para até fazer uma entrevista para a CBN, pediram uma informação. A crise está afetando menos de 1/3 do mercado. Está afetando o setor de TI? Tá. Vai afetar? Vai. Mas quem parar agora não vai conseguir andar depois. Vai ter que começar a pegar a velocidade. Então, quem está acelerando, as empresas estão assim, aquela vaga, vamos fechar e eu quero mais 2. Aproveita que o mercado está sobrando. Porque as pessoas levam 1 ano ou 2 para trocar de emprego. Sim. Então, se o cara trocar agora, esse cara termina o projeto dele. E o empresário é estratégico. O empresário estratégico ele já está lá na frente. Ele já está olhando 2021, 2022. Sim. Né? Então, pensem nisso. E Maringá se tornou um polo, foi credenciado recentemente no governo do estado. E isso traz investimento do BNDES, do governo federal e de outras instituições internacionais para fomentar isso ainda mais aqui, né, com taxas de juros menores. Então as empresas que vêm para cá, elas têm uma facilidade de evoluir e crescer, e a gente está com um parque de TI aí, que era para sair agora, no finalzinho do ano, vai ficar para o ano que vem, e parte dessas empresas já estão fazendo os projetos, elas já estão pensando na ampliação. Essas empresas vão contratar muita gente, né? A recente empresa que contratou um monte, fez uma leva de nego aí para trabalhar nas empresas, foi a HBSys. A HBSys saiu contratando. E a Matera recebeu aporte, ela vai contratar muita gente, ela está com quase 200 vagas abertas. Quase 200 vagas abertas só para uma empresa. Uma empresa. Só que o pessoal, às vezes, eles ficam garimpando oportunidade no Google, né? E esperando que apareça uma vaga na esquina de casa. E não é. Né? Então é por isso que, por exemplo, o nosso amigo aqui, eu vou deixar o e-mail dele embaixo para vocês enviar currículo, porque daí ele tem um contato com as empresas. Tá? Eles vão fazer essa ponte entre o funcionário, você que quer trabalhar, e as empresas. Né? Eu queria fazer um parênteses, você tinha falado de sistema DOS. Cara, esse dia eu fui aqui na Sanepar, a Sanepar estava com o sistema DOS. A Sanepar, que é a saneamento de águas de esgoto do Paraná, imagina só, atende o Paraná inteiro. Cheguei ali e estava com DOS. Aí tem um detalhe engraçado, né? Você pega para um jovem e fala assim, você vai ter que trabalhar com DOS. Ele não quer. Porque parece que não é status.
Eu quero status de trabalhar com IoT, inteligência artificial. Cara, legal. Mas se você trabalhar com certas linguagens e entender muito bem e for muito bom nisso, você vai ganhar muita grana. O que eu vejo é que o pessoal, como tecnologia de ponta, sempre tem aquele pessoal que é mais fã, que consegue ficar ligado nos últimos lançamentos lá do exterior, traz para cá no Brasil e fica postando em grupos, em canais. Só que é uma minoria, é muito pouca gente que tem a oportunidade de entrar em algum projeto que tenha tecnologia de ponta. Porque não sei se você pode me corrigir, mas eu acho que 80%, 90% das empresas é com software já que está rodando há bastante tempo. E muito dificilmente você vai ser contratado para entrar no projeto ali e só com tecnologia de ponta, igual você vê na internet, você vê tecnologia de ponta, acha que tem que sair correndo só atrás de tecnologia de ponta. Não é, eu acho que 90% das empresas ali precisa da galera que sabe de banco de dados, de SQL, de infraestrutura, de frameworks que já são usados há 10 anos atrás aí. De BI para ser mantido os softwares agora. Né? E eu acho que o pessoal, às vezes, eles ficam procurando emprego. Eu só quero trabalhar se for tecnologia de ponta. Se você não meter a cara e não for trabalhar na empresa ali com um sistema mais antigo, você não vai ficar bom. Exato. O que deixa um profissional bom é como ele se adapta a cada situação. E por que é legal você trabalhar em várias empresas, né? Antigamente era ruim, né? Pegava uma carteira de trabalho, um currículo com um monte de experiência, era ruim. Hoje, para pessoas da nossa idade, é interessante porque o cara vai tendo várias experiências, né? E para vocês que são profissionais, quando vocês estiverem na fase ali dos 30 anos, isso vai te colocar numa posição que é estratégico para a empresa ter um profissional assim, que conheça de várias áreas, né? Preciso do especialista, com certeza, mas eu também preciso do cara genérico, o cara que conheça de tudo, um pouco de tudo. E quando a gente fala de linguagem, a gente se encanta, até desde a infância a gente sempre quer tecnologia de ponta, só que o arroz com feijão, aquilo que paga as contas, aquilo que sustenta a massa, é o básico. É Delphi, é PHP, Java, né? E hoje mobile. É o que paga a conta. Você conhece isso? Você não vai ficar sem emprego. Se é bom, você vai ganhar bem. Essa é a lógica. Se é bom, você ganha bem. Se você conhece, você não vai ficar desempregado. Eu vejo pessoal, por exemplo, vamos trabalhar com mineração de dados. Rapaz, se você não souber o básico do SQL, banco de dados, que é a mesma coisa de 30 anos atrás até agora, você não vai se encaixar na mineração de dados. Exatamente. Você tem que saber o negócio a fundo ali. As pessoas às vezes se empolgam. Eu vejo hoje muito, faz 17 anos que eu trabalho com RH. E os RHs às vezes buscando, eu lembro quando foi a onda do coach, né? Coach. Eu fui estudar isso, né? A gente já aplicava isso desde quando eu vim do McDonald's, né? Lá no início da minha carreira. McDonald's usa DOS. Não sei se tirou, mas usava DOS até um tempo desse. McDonald's usava DOS até Porque essas empresas trabalham assim. Se eu mudar o software, vai melhorar quanto financeiramente? Nada. Então, fica com o que tá. Eles não trabalham com, é feio, que eu já vi programador falar isso. A gente tem que mudar o software porque ele é feio. Ou o vendedor, né? Eu não vendo porque ele é feio. Cara, empresário não olha isso. O empresário ele vai olhar assim, quanto de lucro ou quanto de eficiência, produtividade ou facilitar o trabalho da minha equipe esse software vai trazer. Porque a beleza é um detalhe. A usabilidade faz sentido. Entendeu? Esses dias eu recebi um e-mail de um aluno que ele estava fazendo o trabalho de conclusão de curso dele e o professor dele falou que software em Java não consegue fazer um software bonito. Eu falei assim, você tá mal de professor, hein? Esse professor da faculdade sua tá mal, né? Porque a beleza é só um layout em CSS que você pode trocar ou então aplicar um pouquinho de web design ali e deixa bonito ou feio. Exato. O que vai fazer o dinheiro entrar na conta bancária é a funcionalidade e o resultado que esse software vai trazer para a empresa. É a lógica. Depois, bonito, você deixa com CSS, um layout, alguma coisa ali. Sim. O que hoje eu vejo muita reclamação das pessoas é sobre a quantidade que alguns softwares consomem de RAM.
E muita gente que está desenvolvendo em Java hoje está estudando isso, e fiquem alerta, tá? Tem muita gente estudando isso. Para entender como eu posso programar para que não consuma tanto a memória RAM dos PCs. Porque aí, às vezes a empresa vai melhorar, chega uma nova funcionalidade, aí eu faço atualização, aí o software fica lento. A cada enter que eu dou, demora uma vida. Isso daí, eu já peguei software, a gente passar 30, 40 dias modificando tudo e implementando rotina de performance. O pessoal, por exemplo, eles faz lá um cadastrinho, um relatório, só que eles não programam para performance. Por exemplo, algumas coisas que a gente geralmente faz, que é um pacote mais básico de performance nível de programação. Processamento por demanda, processamento por lote, limpeza e commit no banco de dados a cada tantos minutos, a cada tantos registros, procedures, triggers, limpar a memória tanto da RAM como da parte do Java. Então são várias técnicas ali que a gente aplicava a nível de programação, de SQL, banco de dados, para deixar o software rápido. Eu lembro que tinha coisas que demoravam lá 3, 4 minutos para executar, um relatório, 3, 4 minutos, e a gente passava olhando o fluxo de execução do código e a gente descobria que tinha um SQL carregando 50, 100 mil registros sem precisar. Então daí uma coisa que demorava 10, 5 minutos, 20 minutos para executar, cara, tinha relatório que ficava travado na tela 20 minutos. Porque o ser humano, por exemplo, que programou aquilo, estava carregando um campo, por exemplo, com imagens sem necessidade. Então a gente aplicava técnicas de retirar o que não era essencial, processar por lote, processar por demanda, por partes, várias técnicas de programação que a memória do computador ia lá embaixo o consumo e de 5 minutos, 10 minutos para emitir um relatório, demorava 5 segundos. Isso, além disso, eu tenho experiência num cliente nosso, a RGK, e elas são empresas de infraestrutura e dão manutenção à infraestrutura de grandes bancos. E recentemente, olha o que aconteceu. Foi chamado um dos engenheiros deles lá para resolver um problema porque estava consumindo muita internet. Aí a sorte é que o engenheiro de infraestrutura entende muito de desenvolvimento. Aí ele pegou o software que estava desenvolvendo, ele pegou uma linha de código e falou, essa linha está consumindo a internet. E aí pediu para os programadores arrumarem, teve uma queda de 30% no consumo de banda. Sim. Porque ela ficava consumindo banda à toa, estava mal escrita. A gente já pegou, eu lembro que eu peguei software, por exemplo, que fazia, pegava a imagem e ele mandava a imagem, uma rede que não suportava nem alguns K, derrubava tudo, travava tudo, ficava tudo lento, derrubava a conexão com o banco, travava tudo. Gente, tudo questão de você saber o básico do básico, que são coisas que você aprende quando você vai trabalhar com software grande, pesado, software antigo aí, onde você vai aprender a fazer essas coisas. Sim. Porque E isso vai te, assim, é um conhecimento para a vida inteira. Exato. Vida inteira. Eu falo que entender de software grande te dá a bagagem para construir algo simples e que dá resultado. Então, quando você olha aquele software legado, que todo mundo odeia, né? Os caras falam, putz, tem que ficar dando manutenção, dá muito bug, e eu fico arrumando bug, eu passo mais tempo arrumando bug, apertando botão, do que criando coisa nova. Mas essa base, esse conhecimento vai te colocar lá na frente numa posição muito melhor. Porque na hora que você chegar numa situação de criar algo novo, você conhece tudo que não funciona. Tudo que dá problema. Tudo que não funciona, você já sabe o que dá errado. É o mecânico que sabe arrumar um Fusca, entendeu? Vou falar aqui um pouquinho aqui a galera. Eu tenho muita gente no meu curso de Java e o que eu ensino pra galera é os frameworks mais famosos do mercado. O principal, Spring Framework. As empresas aí, em peso, Spring Framework. Sim. O que mais que você sabe, que você está sempre conversando com o pessoal, o que mais de framework de tecnologia que eles pedem? Java Server Faces, Angular, Prime Faces, JavaScript. Banco de dados é a dor, não é? Oracle.
Oracle, ou então Ou simplesmente Server SQL puro. SQL puro. Porque eu vejo a galera só estudando linguagem de programação, estudando framework e esquece o banco de dados. Eu estou tentando lembrar aqui, é que é muita linguagem, sim. A gente... o Firebird, eu acho que eu vi em uma ou duas empresas. Ele é bem... são poucas. Bem complicado. Acho que é mais Postgres, Isso. Oracle e MySQL. Isso. São os mais utilizados. Eu vi empresa que tem o BI no Excel e usa o SQL para procurar informação no banco de dados. E o cara não é programador, né? É um estatístico que manja muito de Excel. E ele usa a ferramenta para buscar informação, jogar os dados lá no Excel e dar o BI dele. Tem muita coisa gambiarra antiga, isso, gambiarra, né? Rodando. Aí. O que mais que você tem para a gente finalizar essa parte aqui? Que você pode falar para o pessoal que quer enviar currículo para você. Envia sem medo. Sim, Envia currículo sem medo, pessoal. Não precisa ter medo. Uma das coisas que eu vou falar para vocês, não defendendo a minha classe, mas defendendo em geral. Mande e não espere retorno, porque às vezes você não vai ter. As pessoas às vezes falam assim, não me responderam o processo seletivo. Vai e busca, pergunta. Se você quer saber, você pergunta, Gé, como que tá? O pessoal fala assim, Gé, como que tá aquele processo? Pausado, suspenso, finalizado. Simples. A gente às vezes não consegue, porque todo o recurso mais escasso que nós temos hoje é tempo. E se eu for dar resposta para todo mundo, de todos os processos, eu passo dias e eu não consigo dar. Então, eu sempre falo para o candidato, se você mandou o seu currículo e não foi chamado, ele está guardado. Ele está lá em stand-by a um determinado momento, né? E sempre que atualizar, reenvia. Mantenha sempre reenviando. Mantenha contatos com desenvolvedores sêniores. Sim. As vagas estão lá. É ele que vai formar a equipe. E quando eu digo contato, não é só assim, oi, e aí? Não. Cara, esse cara está em evento, vai em alguma coisa da universidade, esteja lá, participe, mostre. Quem se mostra é comprado. Se você ficar na sua casa, atrás do computador, jogando LOL o dia todo, e não for numa palestra, não for num evento, e os outros desenvolvedores não souberem que você desenvolve e quem é você, na hora que surgir uma oportunidade lá, o cara não vai falar, olha, tem aquele cara lá que eu conheço, vem cá. Então, as oportunidades surgem fora do ambiente virtual. Então, quando vocês mandarem o currículo para mim, eu vou trabalhar dentro daquilo que eu já tenho. Mas tem muita coisa acontecendo que eu não estou sabendo, né? Porque quando o empresário ou a equipe, a gente que já trabalhou em empresa de TI, eu normalmente, ele era líder do setor de desenvolvimento e eu era o RH. É mais ou menos assim, me corrija se eu estiver errado. A gente precisa contratar um desenvolvedor e fala para o RH, eu preciso de um desenvolvedor. A gente sai à caça. Muitos falam assim, conversa com meu amigo lá, já facilita a nossa vida. Meu amigo, e a gente já fecha. Isso é muito complicado. E eles querem para ontem. Eles falam assim, não, você não contratou ainda. Você não contratou ainda. Aí vocês não dão resposta, porque vocês estão jogando LOL. E aí a gente manda mensagem no WhatsApp, eu mando e-mail. Teve cara que falou para mim que não usa mais e-mail. Não tem problema, mas pelo menos deixa o WhatsApp lá e responde o WhatsApp. Ou LinkedIn. Gente, olhem o LinkedIn de vocês. As oportunidades e as consultas estão lá. Mantenha o LinkedIn atualizado. Aprendi uma nova funcionalidade. Atualiza. Aprendi um framework diferente. Atualiza. Seu currículo vai subindo na mineração do LinkedIn e as empresas vão começar, vai aparecendo para os recrutadores. Tá? Mas, a princípio, mandem para mim. E quem tiver dúvida e está com muita dificuldade para achar um trabalho, me procura. E quem também está de saco cheio, não aguenta mais aquele chefe chato que fica cobrando para marcar ponto, me procura. A gente está em algumas empresas mudando essa ideia de que eu não preciso marcar ponto, eu tenho que entregar, eu tenho que trabalhar entrega, mas isso demora, não é do dia para a noite. Mas a gente já teve chefe chato e a gente sabe que às vezes você precisa de alguém para te ajudar a sair, se libertar. Me procura que a gente vai te ajudar. Isso aí. Beleza? Então, recado dado, tá? Muita vaga aberta, não precisa ter medo. Não. Tecnologia tá aí bombando, tanto que se você for ver aí nessa fase, aumentou 40% o uso de ferramenta e de software de vendas pela internet. Sim. Então, isso daí gera uma reação em cadeia de desenvolvimento de software por baixo.
né? Sim, Muito gigante. Ó, eu vou falar eu tenho um cliente que ele não tinha um site. De repente apareceu um site. Para vocês verem como a situação mudou. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que melhorar esse site. Porque, pessoal, pandemias e problemas conjunturais que nós estamos tendo, isso vai ser comum. A gente está enfrentando aí, na humanidade, mais aglomerações de pessoas e a tendência é que as enfermidades sejam mais propagadas mais facilmente. Um outro detalhe é que muitas empresas experimentaram home office, gostaram e vão levar suas equipes para home office. Né? A gente vai ter aí um trabalho em home office muito forte. Eu tenho pontos fortes e pontos fracos para falar do home office. Eu gosto do home office, mas como a gente está em home office alguns dias, a gente às vezes sente falta das pessoas. Por exemplo, um debate sobre uma solução é muito mais gostoso você fazer com a equipe toda junto, uma lousa e um monte de papel para rabiscar. Preciso de concentração, vou falar na minha área. Se eu quisesse fazer uma folha de pagamento, quando eu fazia lá da Unimake, eu ia para casa, eu me fechava, porque eu precisava de foco. Ninguém pode me interromper, porque eu posso errar um cálculo ou posso errar alguma coisa. Agora não, eu preciso construir, eu preciso fazer entrevista. É gostoso fazer entrevista próximo, mas não precisam ser todas. Eu posso fazer à distância. Então as pessoas estão aprendendo novos hábitos de consumo e de trabalho. E aí vão precisar muito de vocês. E só um detalhe, para finalizar, que eu estou enxergando e conversando com especialistas de tecnologia, a gente está enxergando isso. O último boom de desenvolvedores veio do comércio digital, né, marketing digital, precisando de desenvolvedores para fazer página web, compra online, fazer fechamento de carrinho. Há uns 5, 6 anos atrás isso era muito pouco, hoje é muito forte. Cada comércio aí quer ter seu marketing digital. E isso aumentou a pressão sobre os salários e sobre as pessoas. A gente vai ver isso acontecendo com as TVs e os carros. A gente tem Smart TV, mas a gente não começou a produzir aplicações para ela, e a gente vai começar, porque as pessoas tendem a trabalhar mais em casa, e vamos fazer isso nos carros. A tendência é que tenha programadores aí para atender 2, 3 mecânicas para resolver problemas de desenvolvimento de aplicações para veículos. Tá? Então fiquem atentos que isso daí, esse mercado em 5, 10 anos vai estar no auge. Isso aí. Muito obrigado aí Eu que agradeço. pela entrevista. E com certeza a gente vai fazer mais um monte de vídeo pra galera aí. Vamos sim. Tá? Beleza, galera. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.